Olá pessoal, Lígia Lima, eu quero trazer uma pergunta para você, profissional, que trabalha com imagem pessoal. Sabe que o caminho que você está trilhando, eu já trilhei. Eu trilhei durante 30 anos, aliás, mais de 30 anos. Então eu sei direitinho, passo a passo da sua história, de como é esse processo, né? E o que eu quero trazer para vocês é como uma pergunta muito importante. Qual o critério que você usa para construir a imagem do seu cliente? Qual o critério? Acho que eu vou tirar esse óculos que está dando uma luz ali. Qual critério você usa na construção da imagem do seu cliente? Você vai no é chique, está na moda, está todo mundo fazendo, artista está usando, ou você pergunta para o cliente o que você quer, é assim que funciona? Então, gente, eu quero dizer a vocês o seguinte, é muito importante você saber como chegar. Primeiro, não só considerar o biotipo, o formato de rosto e biotipo da pessoa como um todo, mas principalmente entender quem é essa pessoa lá dentro, né? História. Significa que você vai, vamos dizer, bisbilhotar a história da pessoa. Não, nós vamos te ensinar um caminho fácil, nada complicado. Eu costumo dizer, a gente não ensina a ler rosto. Hoje a gente não pega mais esse caminho de ler rosto, a gente pega o caminho de ler coração. Mas a partir de você, em primeiro lugar, porque se você não conhece, não discerne o seu próprio coração e os seus próprios sentimentos, como que você vai discernir ou conhecer o outro ao ponto de traduzir na imagem o que a pessoa precisa comunicar? Por quê? O que a gente vê? A gente vê antes e depois. Que é um trabalho bacana? Sim, é um trabalho bacana, mas se não é construído de dentro para fora, se não é trabalhado primeiro a identidade, depois trazer para a imagem, é um mero antes e depois. Se você observar, vou contar uma coisa para vocês. Muitas vezes eu vi a olho nu isso acontecer. A gente faz um trabalho de consultoria, conversa, identifica quem é a pessoa, identifica a necessidade dela nesse momento da vida dela. Deixamos de ser artesão, ficar no Ctrl+C, Ctrl+V, copiando e colando. E não, criamos uma imagem com intenção, ou seja, somos artistas, nós criamos a beleza singular de cada pessoa. Então ali naquela construção, processo criativo, como é que foi até chegar lá, a gente se despoja dos nossos próprios pensamentos e sentimentos, das nossas vontades e das possibilidades, inclusive das possibilidades que nós podemos ter na construção da imagem. Por quê? Se eu vou no que eu acho, sem me dar conta, eu entro no estereótipo, na massificação, na padronização do belo, como se o belo pudesse ser padronizado, não é, gente? Não existe possibilidade de padronizar o belo, porque belo é quem a pessoa é por dentro. Então, trazer essa imagem, essa investigação, esse discernimento de dentro para fora faz muita diferença. Então, naquela construção ali, naquela conversa, onde você entende as demandas da pessoa, entende e sabe, de uma forma simples, gente. Nosso curso, ele não ensina, não é questão de bisbilhotar a vida da pessoa e falar assim, eu quero saber tudo da sua vida para construir. Não, eu não preciso saber, eu faço poucas perguntas e com poucas perguntas eu identifico quem é aquela pessoa e consigo traduzir na imagem dela. É isso que eu vou ensinar a vocês, é isso que a gente ensina no método LIG, Identidade e Imagem. LIG de ligar, conectar você com você.
essência, com aparência, conteúdo, com embalagem. Então, a minha pergunta, repito, como é que você faz para construir essa imagem? Na hora vem um insight e você fala assim, cara, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque é legal. Gente, é legal, é vago. É legal, é fútil. Sabe? É bonito? Tudo bem. Então, não foi uma só vez que eu percebi, às vezes antes e depois, construções maravilhosas tecnicamente, mas no olhar da cliente, a gente sabe. Sabe aquela mega power produção, mas o olhar parece que está dizendo assim, o que adianta toda essa produção? Não sou eu? Ou, quando eu lavar o rosto e lavar o cabelo, acabou tudo? Será que eu vou dar conta de arrumar esse cabelo? Eu estou me lembrando de um fato bem específico aqui. No entanto, quantas vezes a gente fez aquele trabalho lá de dia a dia, sem fazer mega produção. No dia a dia de salão, todo corte de cabelo que você faz maquiagem? Claro que não, né? A gente faz o trivial, o normal, não dá tempo. Eu lembro que quando eu tinha salão, eu fazia muito, eu tinha bem na bancada assim minha, um pozinho, um gloss, um rímel, né? Quando eu não indicava para a cliente fazer sobrancelha que ela não quisesse fazer, eu pelo menos dava uma penteadinha na sobrancelha para mostrar para ela que ela podia se cuidar. Mas via de regra, no dia a dia, não tinha isso. Não era com todo mundo que a gente tinha até essa liberdade de falar isso. Mas, às vezes, a gente fazia uma transformação, uma mudança sutil ou radical, não importa o tamanho da mudança, porque o que conta não é o tamanho da mudança, o que conta é o quanto essa mudança representa essa cliente na frente do espelho. O que conta é quando ela chega diante do espelho e fala assim, uau, sou eu. Quando você arranca o uau do seu cliente, ah, meu Deus, não tem preço. E aí, mesmo sem mega produção, mesmo sem maquiagem, mesmo sem produção de roupa, de acessório, de nada, ela olha para o espelho e aquele sorriso escancara. E os olhos dela estão contando, que os olhos são lanterna da alma. E os olhos nos contam a verdade nua e crua. Então, sem produção, às vezes só um corte de cabelo promove, provoca na pessoa uma transformação. Por quê? Porque não foi um trabalho feito de fora para dentro. Foi um trabalho feito de dentro para fora. Isso é que é o que conta, é o que vale, é o que é consistente, é o que realmente fica. Eu costumo dizer, comparando, que é como se fosse uma casa com alicerce e sem alicerce. Ela vai ruir sem alicerce. Uma casa com alicerce, o que vai acontecer? A pessoa vai sustentar a mudança, a pessoa vai continuar se vendo diante do espelho, a pessoa vai continuar se achando bonita, linda, e ela vai manter. Ela vai manter. Quantas clientes a gente ensinava a arrumar o próprio cabelo, usar uma pomada, usar um spray, usar o secador, meu Deus do céu. Fazer um gloss, um pó, um rímel, tá? Quer dizer, motivava as pessoas. Eu até quero contar para vocês, não vou citar nome, um trabalho que nós fizemos recentemente com uma médica. Nós fomos dar uma palestra num curso de marketing digital. A gente foi falar sobre identidade. Fui com uma consultora de imagem, com a Heloísa, minha irmã. A gente foi falar sobre identidade e a consultora de imagem falar sobre a imagem propriamente dita. Ela junto com a Heloísa, que a Heloísa faz a parte de análise de coloração pessoal. Mas o meu papel lá era falar sobre identidade. E eu me lembro que quando eu comecei a falar, essa médica que estava na plateia, ela me chamou a atenção. Me chamou a atenção, não sei porquê. Né? Aquela sintonia. Eu tive um carinho por ela. E quando terminei a palestra, eu notei a reação dela durante a palestra. Ela estava tensa, talvez por isso me chamou a atenção. Ela estava tensa, ela estava assim apreensiva, numa expectativa do que ela ia ouvir. Quando terminou a palestra, ela falou para mim, eu estou tão aliviada. Falei, por quê? Ela falou, porque eu estava com medo de chegar aqui e vocês nos ensinarem a montar looks, tipo personagens, onde eu ia ter que representar. E a minha palestra o tempo todo, cara, falando de identidade,
Nossa, é a coisa mais assim, absurda do mundo falar de identidade com a ideia de montar, né? Não existe essa possibilidade. Identidade é identidade, por isso nosso produto chama Identidade e Imagem. Então eu estava morrendo de medo, sabe por quê? Eu sou assim, naturalmente, sem vaidade. Eu não gosto de ficar me arrumando, de produção. Eu não gosto, eu sou assim. Eu sou uma pessoa bastante conservadora, eu sou simples. Não gosto. E aí eu perguntei a ela da cidade que ela era, o que ela fazia, qual era a especialidade dela. Perfeitamente. E falei que, olha, lá completamente o contrário. Você percebeu que a palavra que nós trouxemos foi exatamente o contrário? Que você pode e deve ser você. Porque se nós criamos personagem, não tem sustentação. E se não tem sustentação no personagem, não vai ter sentido a gente criar personagem. E ela ficou muito feliz. E acabou que ela contratou o nosso serviço. E que é o nosso serviço? Nós fizemos análise de perfil comportamental, análise corporal, ou seja, levar a pessoa a essa reflexão sobre si mesma. A gente faz de uma forma mais profunda, não faço só a consultoria em visagismo. Quando termina tudo, no final a gente faz a consultoria em visagismo, que eu costumo dizer que hoje o nosso trabalho, a consultoria em visagismo, ela é a cereja do bolo. Nós fazemos um trabalho que o profissional no salão não vai fazer, o profissional para construir a imagem, ele não vai fazer análise de perfil comportamental, análise corporal. Ele só vai fazer a consultoria em visagismo. E para mim a cereja do bolo é a consultoria em visagismo, que é a hora que eu vou traduzir aquele trabalho interno, né? Então a pessoa está fortalecida interiormente, então ela vai assumir aquela mudança, assumir aquela imagem. E aí nós fizemos um trabalho incrível, gente. Hoje, olha, pasmem, ela manda look do dia para nós. Ela fez análise de perfil comportamental, corporal, fez análise de coloração pessoal, tá? E aí nós identificamos, ela não fez o processo de consultoria de imagem, eu ainda estou incentivando ela a fazer, mas ela não fez ainda, mas eu acho que ela nem sentiu necessidade, porque como ela é uma pessoa mais simples, para ela foi suficiente, ou não, porque o trabalho de consultoria de imagem, vamos lá, né, gente, vamos combinar, é maravilhoso. Mas ela manda look do dia, ela mudou completamente, porque ela estava enfrentando um conflito muito grande de ter que enfrentar a internet, vídeo, né? Ela foi fazer o curso para isso, porque não adianta fugir disso, gente, isso é assim que o mercado funciona hoje, a geração cabeça baixa. Costuma dizer, onde deve estar o seu produto? Para onde as pessoas estão olhando? As pessoas estão olhando para baixo, para o celular, então nós temos que estar lá. Então, o desafio dela era esse. Ela falava assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que me produzir, eu vou ter... Gente, coisa mais linda. Ah, outro serviço que ela fez. Maquiagem personalizada. Ela fez um curso de automaquiagem. Quer dizer, identificou o tom de pele dela, tal. Aí ela fez o trabalho completo. Enfim, ela está uma fofa, arrasando nos vídeos, falando com mais segurança, com mais autoridade, com mais propriedade, porque ela olha no espelho, ela gosta do que ela vê, ela se sente bonita, isso é muito confortável para ela. Então, quando a pessoa olha no espelho e se sente bem, afeta o comportamento dela. Então, assim como o homem se vê, assim ele é, né? Então, enfim, é isso, profissional, que eu quero que você entenda. Que você não precisa construir a imagem do seu cliente de uma forma aleatória. Você pode construir a imagem do seu cliente de uma forma bem direcionada para a necessidade dela. Você pode criar a beleza singular da sua cliente. Sabe, super tranquilo. Depois do curso, no final, na aula de consultoria, a gente vai te ensinar de uma maneira muito prática. Gente, veio uma chuva grande e agora um sol bem aqui. Nem sei se vai ficar legal esse vídeo, mas eu vou deixar porque é a vida como ela é. Mas enfim, então é isso, profissional. Entenda que a cliente chega com demandas. Ela não está se sentindo bem, ela não está se sentindo confortável com a imagem dela,
ela quer melhorar, ela quer se ver bem, ela quer se ver bonita. Mas esse se ver bonita é muito relativo, porque o conceito do belo, o que é belo, a minha percepção de belo é diferente da sua. Então eu vou criar uma imagem de acordo com a minha percepção de belo? Não necessariamente, né, gente? Então, pare para pensar o quanto pode ser significativo para a sua história de vida, para a sua história profissional, como profissional, você conseguir fazer essa leitura, essa tradução, essa interpretação na imagem da cliente de quem ela é por dentro. O que nós fizemos com essa médica? Fizemos uma linha de corte um pouco mais moderna, que estava aquele cabelo bem fechadinho, bem conservador, mas para isso ela precisou passar pelo autoconhecimento, entender, né, as mudanças internas, o fortalecimento interior que aconteceu dentro dela, ajudou na construção da imagem ela sustentar e segurar, tanto que ela sustenta e segura. Eu acho a coisa mais linda, ela manda look do dia para nós. Enfim, então, você quer fidelizar o seu cliente? Você quer de fato fazer com que o cliente se encante com o seu trabalho? Trate-o de uma forma totalmente personalizada. Gente, eu juro que eu vou sair desse sol aqui, porque realmente esse sol me surpreendeu. Estava chovendo e... melhorou. Eu não queria interromper. Entende, gente? Então, assim, é possível, é totalmente cabível. Você pode oferecer ao seu cliente algo singular, revelando na sua imagem a beleza como ela é. Segundo o cabelo dela, segundo o rosto dela, sem fazer grandes transformações e não necessariamente fazendo antes e depois mirabolantes. Porque o dia a dia nosso não tem antes e depois mirabolantes, tem a vida como ela é. A pessoa quer só um corte de cabelo, ela não quer mais além disso, até porque se ela não for trabalhando interiormente, ela não vai sustentar. Então o feedback mais legal que a gente tem tinha das nossas clientes, e temos das clientes que nós atuamos ainda, é só que na hora da execução eu indico alguém para executar o cabelo, porque eu realmente não ponho mais a mão na massa. Eu indico pessoas da minha confiança, óbvio, que são visagistas, óbvio, e que falam a nossa língua, óbvio, até porque eu chego lá e falo, olha, isso, ele já entende a minha língua. Oxalá falemos todos nós profissionais de imagem pessoal, oxalá falemos a mesma língua, porque não falamos. Não falamos a mesma língua, gente. Um fala uma coisa, outro fala outra e estão achando que estão falando a mesma coisa. A própria cliente, quando ela chega, muitas vezes ela entra em desespero. Porque ela fala assim, como que eu vou dizer para ele ou para ela o que eu quero? Eu não entendo do negócio. Como que eu vou me comunicar? Então, muitas vezes a cliente leva a foto de um artista, de internet ou algo do gênero, no desespero de tentar comunicar. E o número de pessoas completamente traumatizadas com cabeleireiro? Gente, você sabia que existe uma estatística que foi, sabe, randomizada, foi constatada, foi feita uma pesquisa em que diz que a pergunta para a pessoa é: você está satisfeito com seu cabeleireiro? Aí a pessoa responde assim: não. E por que você não muda? Porque eu tenho medo de piorar. Porque com essa pessoa, pelo menos, eu tenho liberdade de falar. 82% das respostas foram essas. Então, gente, sabe? Olha, ou a gente entende o nosso papel na sociedade, muda de comportamento e agrega valor, sabe? Porque a gente coloca preço, mas o nosso cliente coloca valor. E não tem preço. É presenciar diante do espelho esse encontro consigo mesmo. Quando o cliente fala, meu Deus. Gente, a pipoca de história na minha cabeça, porque, cara, eu fiquei tantos anos fazendo consultoria, eu tenho muita história. Tá aqui pipocando um monte de história, mas na hora certa a gente vai contando devagar, senão a gente também se perde. Mas então é isso. É possível, é cabível, é viável, é uma grande demanda do mercado. Os profissionais precisam compreender que não se trabalha de uma forma aleatória.
na imagem do cliente. Então, vamos lá, adquira esse conhecimento, faça com que a cliente se apaixone por você, fidelize sua cliente. A melhor maneira de você fidelizar seu cliente sabe o quê? É fidelizar a imagem dela a ela mesma, é ligar a verdade dela, né, a essência dela na aparência. Isso, gente, isso não tem preço, tá? Não seja você a escolher o corte de cabelo para sua cliente. Seja ela a dar a direção e você saber com maestria, com propriedade, com conhecimento, você saber fazer essa tradução. Entende, gente? Então, olha, vale a pena. Faça isso. Mude a sua história. Mude vidas, mude histórias, transforme vidas. Olha, eu tenho experiências incríveis de pessoas que definitivamente mudaram a sua história a partir da adequação da imagem certa para o momento certo na vida da pessoa. Não tem nada de fútil nisso. Aliás, eu vou falar uma coisa para vocês. Se é uma coisa consistente, profunda e maravilhosa, é o mundo da beleza, que ainda é visto muitas vezes de forma equivocada, porque nós comunicamos errado. Então, fica a dica aí. Identidade e imagem. É possível.